Muito bem-vindo a mais uma aula desse curso Português Já, que resolve seus problemas de norma culta, que te ensina gramática, que te ensina a usar, que testa a questão e que tudo. Bora? Bora, porque hoje a aula é muito importante. É uma aula que está todo mundo aí me pedindo. Análise assim. Claro, como eu poderia deixar de pedir? Que vocês estejam lá no meu perfil do Instagram, que vocês se inscrevam neste canal e garantam aqui, ó, que todas as informações relativas à língua portuguesa estejam acessíveis a você. E para esta aula de análise sintática, nós vamos começar a lidar com aquele bafafá que as pessoas arrumam. Gente, eu não sei vocês, mas eu, que sou professora de língua portuguesa, passo pela vida observando os erros. Sim, meus olhos doem e eu sofro pequenos infartos todos os dias. E aqui está um dos motivos do meu sofrimento. Aluga-se cômodos, ou ainda aluga-se salas, ou ainda aluga-se apartamentos. Quantas vezes você já teve que conviver com placas como essas, com erros como esse, sem saber o que está acontecendo aqui? E aí estou eu aqui, prontinha para te ajudar a entender por que essas frases são tão controversas e por que elas configuram de verdade erros. Sabe por quê que você erra na construção dessas frases ou porque você não identifica que tem erro nelas? Porque você ainda não sabe sobre o sujeito simples. E está na hora de você se inscrever no canal, porque eu vou te ensinar agora o que é de verdade sujeito simples. Para falar de sujeito simples, nós vamos considerar 3 regras simultâneas. São 3 regras simultâneas. Primeira coisa, para falar em sujeito, você vai pensar num termo que se relaciona com o verbo. Então, o sujeito está ligado ao verbo, ó. E ele tem 2 possibilidades. Esse sujeito pode exercer a ação do verbo, ele exerce a ação do verbo, ou em condições específicas ele sofre a ação do verbo. A gente diz de um sujeito agente ou de um sujeito paciente. Eu vou te mostrar com um pouco mais de clareza o que é isso de sujeito agente, sujeito paciente, então fica por aí, atento inclusive. Outra informação importantíssima é uma relação baseada na concordância. E eu tenho certeza de que seu coração bateu forte aí, ó, porque quando a gente fala de concordância com o verbo, nós estamos falando de uma matéria inteirinha de língua portuguesa, que é concordância verbal. E sim, antes de você estar preocupado com a regra de concordância verbal, é sujeito que você tem que aprender, porque é o sujeito que estabelece uma relação de concordância com o verbo. E por último, no caso do sujeito simples, nós estamos falando daqueles que apresentam apenas um núcleo. E aqui, ó, para ser núcleo tem 2 regras. Ele tem que ser um substantivo, tá aqui a informação. E ele não pode estar preposicionado, né? Tá aqui a informação, não preposicionado. Era agora a hora de eu cantar para vocês a música das preposições, só para vocês se lembrarem de quais são as preposições. Mas vamos assumir aqui as limitações, eu não sou capaz de cantar. Mesmo porque eu sou horrível cantando, horrível. Sou daquelas que se cantar parabéns numa festa de aniversário, todo mundo vai procurar quem está atrapalhando. Eu canto muito mal. Infelizmente, tenho inveja daqueles que têm a voz aí adequada para cantar, o ritmo, né? Sei lá o que tem que ter, eu só sei que eu não tenho. Então aqui vale muito a pena você se lembrar de quais são as preposições. Eu vou deixar anotada para você aqui, ó, a, ante, após, até. Vou deixar aqui anotadinho para você, ó, com, contra, de, desde. Anota aí, ó, de, desde. Já vai decorando também, hein? Em, entre, com M, entre, para, perante, por, vou escrever aqui, ó, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as preposições da língua portuguesa. Anota aí, tenha todas aí memorizadas, porque se tiver introduzido por preposição, não é sujeito. Aí a grande coisa é, Carla, tá, beleza, ok, muita teoria, mas eu não entendi. Pode me mostrar? É claro que eu posso te mostrar. A gente parte agora para uma bateria de situações e em vista de reconhecer esse sujeito, porque o que eu quero aqui é que você esteja tão craque, que você consiga bater o olho numa frase e falar sujeito, sujeito,
sujeito, sujeito, e a partir daí a gente vai avançar em análise sintática e você vai ser capaz de acertar toda e qualquer questão de análise sintática deste Brasil. É concurso, é vestibular, é uso na vida, é escrevendo uma placa, é mandando um bilhete, é só querendo dizer mesmo que você é ótimo em português, que aprendeu com Carla Gomes. Vamos lá então para os exemplos, ó. Os alunos estudaram muito para a prova. Primeira coisa que você vai fazer aí é reconhecer o verbo, estudaram. Porque a gente já viu que para ser sujeito tem que estabelecer uma relação com o verbo, né? O sujeito estabelece uma relação com o verbo, de agente ou de paciente. Então, estudaram refere-se a quem? Nesse caso aqui, eu entendo que estudaram refere-se aos alunos. Os alunos estudaram. Olha lá que esse alunos está no plural e, portanto, mantém uma relação de concordância com esse verbo aqui, ó. Então, neste caso, os alunos, sujeito simples. Sujeito simples. Os alunos estudaram, olha aí direitinho e vão para a próxima que tem mais treino. A prova foi adiada. Eu primeiro encontro a estrutura verbal aí, porque eu já sei que o sujeito estabelece relação com o verbo. Então, foi adiada é uma informação sobre a prova. Olha lá, a prova foi adiada. A prova foi adiada. Nesse caso, a gente tem um exemplo de sujeito paciente. É um sujeito que sofre a ação do verbo. E esta construção, ela equivale a dizer... Espera aí que eu vou apagar aqui, que eu quero... Foi adiada. Equivale a dizer adiou-se a prova. Tá vendo? Que é, então, sim, você acabou de descobrir que esta situação é a mesma daquelas placas horrorosas. Então, quando as pessoas escrevem lá, ó, aluga-se casas, tem um problema gravíssimo, porque não sabia que essa frase era igual a casas são alugadas. Tá vendo? A pessoa não sabia disso. E nesse caso, se elas são alugadas, então o certo é alugam-se casas, tá vendo? Então, o problema desta pessoa, na verdade, é porque não sabe identificar o sujeito e não sabia que o sujeito estabelece concordância com o verbo. Nós vamos voltar lá naquelas placas daqui a pouco e eu vou mostrar para você que elas precisariam de uma adaptação para fazerem-se verdadeiras, corretas, né, de norma culta. Vamos lá, então, que a gente tem mais exemplos, ó. Todas as pessoas gostaram da apresentação. Gostaram é o verbo e gostaram refere-se a todas as pessoas. Eu tenho apenas um núcleo aqui, ó, pessoas, portanto, é um exemplo de sujeito simples. Aqui o sujeito é agente, as pessoas que gostaram, sujeito agente. Vamos lá. Existem muitos motivos para a gratidão. O verbo é existem. E existem está falando dos muitos motivos existem. O núcleo é motivos, portanto, sujeito simples. E os motivos existem, então, é um sujeito que exerce a ação do verbo, é agente. Faltaram informações cruciais sobre o evento. O verbo é faltaram. E aqui, ó, a referência é informações cruciais. Como eu tenho apenas um núcleo, informações, e foram as informações que faltaram, então eu sei que esse sujeito é agente e é simples. Mas chegaram os resultados do sorteio. Chegaram é o verbo, chegaram refere-se aos resultados do sorteio. O núcleo aqui é resultados. E como eu tenho apenas um núcleo, esse sujeito é simples. E os resultados que chegaram, sujeito simples, que exerce a ação do verbo, sujeito agente, portanto. Foram anunciados os candidatos ao cargo. Então, foram anunciados, é aqui um caso de locução verbal. Foram anunciados, refere-se aos candidatos ao cargo. O núcleo é apenas candidatos, então o sujeito é simples. E nesse caso, os candidatos, eles foram anunciados, né? Eles sofreram a ação do verbo, são, portanto, o sujeito paciente. Aqui, se eu quisesse, eu poderia ter escrito também, ó, anunciaram-se, olha lá, anunciaram-se os candidatos. É igualzinho, candidatos, é igualzinho. As duas frases têm a mesma intenção, elas são
iguais. Elas têm o mesmo objetivo, voz passiva, sujeito paciente. Depois, então, de ter passado por essa lista de exemplos, o que a gente vai fazer? Você que está inscrito nesse canal, que já deu um like nessa aula, sabe que agora a gente passa para uma bateria de exercícios, que é o jeito prático de aprender. Então, vamos embora para o exercício que a gente tem aqui, ó, treino para garantir que você esteja verdadeiramente compreendendo cada um dos passos dessa aula de sujeito simples, que vai abrir o espaço para você aprender tudo de análise sintática. Presta atenção em mim, fica aqui comigo, presta atenção, olha para frente, porque é treinando que você verdadeiramente prova que você aprendeu. Vamos lá, questão 1, então, me acompanhem, me acompanhem. A empresa finlandesa, esse nome aqui, ó, é um dos maiores proprietários de florestas particulares do mundo. O sujeito da oração é. Então, se a questão que é o sujeito, eu primeiro encontro o verbo aqui, ó, é. E esse verbo ser está fazendo referência à empresa finlandesa. Ela é que é, tá vendo? Então, o sujeito é a empresa finlandesa, todo esse nome. O núcleo do sujeito aqui vai ser empresa, empresa, empresa. Eu tenho um caso, então, de sujeito simples. O sujeito da oração é a empresa finlandesa com esse nome aí. Pronto, tá feita a questão número 1, gabarito, letra C. E vamos para a prática, porque o que a gente quer aqui é treino e questão certa. Bora, questão 2, questão 2. No trecho, na quinta-feira 6, a Secretaria de Educação do Estado enviou um documento pedindo a retirada de livros de biblioteca das escolas por apresentarem conteúdo inadequado às crianças e adolescentes. O sujeito é classificado como. Então, primeira coisa é encontrar o verbo aqui, ó, enviou, enviou. Então, enviou, pedindo, tem outro verbo aqui, ó, pedindo, tem outro verbo aqui, ó, pedindo a retirada por apresentarem, pronto. Então, apresentarem também é verbo, mas eu tenho uma outra oração ali. Nós vamos focar no uso desse verbo enviar e pedir, que é o que a questão espera, né? Bom, apresentarem também vai estar no mesmo esquema. Vou marcar, né, para não perder nenhum verbo aí de contexto. Pronto. Então, para o verbo enviar, o sujeito é a Secretaria de Educação do Estado. Foi ela que enviou. É um sujeito simples porque tem apenas um núcleo. Para o verbo pedindo, é o mesmo sujeito. Ela enviou pedindo, a secretaria estava pedindo. E apresentarem, quem apresentava eram os livros da biblioteca das escolas. Então, o núcleo aqui é livros. E em todos os casos, eu tenho sujeito simples. Por que sujeito simples? Lembra aí? Porque são casos de sujeitos que apresentam apenas um núcleo de natureza substantiva. Feita a questão número 2, avancemos, porque agora a gente vai para a questão 3. Presta atenção, foco aqui, ó, para a gente ir juntos entender o que aconteceu. Marque a alternativa cuja oração oferece sujeito simples. Você já sabe que sujeito simples tem apenas um núcleo. Esse aqui é o objetivo, ó, sujeito simples, um núcleo. As flores do jardim da nossa casa são lindas e cheirosas. São é o verbo, está é o verbo. Vou marcar os verbos aqui, ó. Estão e plantaram. Só estou ganhando tempo usando meu marca-texto amarelinho para deixar os verbos marcados e ficar mais fácil agora na sequência. Vamos então encontrar o sujeito de cada uma dessas alternativas aí. Na letra A, o sujeito aí da letra A vai ser as flores do jardim da nossa casa. E o núcleo é flores, portanto, sujeito simples. Letra A, põe aí. Mas, para a gente aproveitar a chance de já aprender aqui um pouco mais sobre sujeito, eu vou explorar as outras alternativas aí, você vai comigo. Tem spoiler de outros tipos de sujeito. Vamos lá. Os jardins, as flores, tudo está muito lindo. O sujeito aqui vai ser o jardim, as flores, e é um caso de sujeito composto, sujeito composto. Se você está perguntando sobre a função desse tudo aqui, eu te adianto. Isso aqui tem uma função de aposto. E sim, isso é spoiler. A gente vê em próximas aulas. Letra C. Estão lindos. Aqui eu tenho um caso de sujeito oculto. Eu não sei quem estão lindos. E plantaram flores no meu jardim. O sujeito pode ser oculto ou pode ser também indeterminado. A gente vai ter que dar uma aprofundada nesses sujeitos para você compará-los e saber direitinho qual é a classificação. Mas
Não há dúvidas, aqui a resposta é letra A, porque de verdade a gente tem lá um exemplo de sujeito simples. E eu estou esperando que você dê o like nessa aula, porque eu sei que você está realmente achando incrível o fato de você estar aprendendo sujeito simples assim, de uma maneira tão prática, de uma maneira tão natural e feliz. É assim que você aprende aqui comigo no Português Já. Vambora, porque tem mais questão, não acabou por aqui, hein? Vamos lá, mais questão e agora questão 4. Os ouvintes pasmavam e bebiam. A expressão sublinhada exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em. Primeira coisa é você saber que os ouvintes pasmavam, verbo, e ouvir e bebiam, verbo, exerce a função de sujeito aqui, ó. Eles é que pasmavam, eles é que ouviam. Então, eu tenho aqui um caso de sujeito simples. A questão, portanto, quero outra alternativa em que o termo destacado também seja sujeito. Bora? Mostra aí a habilidade do que você já aprendeu na identificação de sujeito. Vamos comigo. Letra A. Ele me procurou essa noite. O sujeito aqui é ele que exerceu a ação de procurar. Então, sujeito simples. Na letra B, dei a outro uma fazenda de gado. Dei, então nesse caso, eu dei, que não está escrito na frase. Nós temos aqui uma situação em que o sujeito é oculto. Sim, tem spoiler. Letra B, sujeito oculto. Vamos lá na letra C. Depende do senhor, padrinho. Esse termo padrinho aqui, ó, ele vai funcionar como vocativo, vocativo. E o sujeito aqui, ó, é um isso que não está escrito na frase, mas eu entendo no contexto, portanto, sujeito oculto. E na letra D, que vai ser, portanto, a resposta, vão acontecer grandes coisas. A frase só está invertida. É a mesma coisa de dizer grandes coisas vão acontecer. Tá vendo? Ó, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas, sujeito simples, elas é que vão acontecer, estabelece concordância com o verbo e tudo o que a gente viu, provando que você de verdade está aprendendo o sujeito simples de um jeito muito natural. Você está sabendo, né, que eu vou trazer mais uma questão e que eu vou deixar para você uma surpresona logo depois da gente corrigir essa questão. Presta atenção, fica aqui comigo, atento, 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 porque tem mais treino. Bora de questão 5, bora de questão 5. No quadro, esse quadro nós temos quantos sujeitos e que tipo de sujeito nós temos. Então, a gente vai em busca da quantidade e do tipo de sujeito. A árvore não prova, tá aqui o verbo, ó, não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. E a força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Neste caso, a gente está aí vendo claramente que nós temos quatro orações. Deixa eu escolher aqui uma corzinha. Peraí. Deixa eu escolher aqui uma corzinha que facilite o enxergar ali, né? Tá. 4 orações. Aqui na primeira, ó, a árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O sujeito é a árvore. Então, é sujeito simples. O rio não bebe suas próprias ondas nessa oração. O rio. Então, de novo, sujeito simples. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. As nuvens. Então, sujeito simples. E a força dos bons deve ser usada para todos. A força dos bons, sujeito simples. São, portanto, 4 orações e todas elas com sujeito simples. Você vai marcar 4 sujeitos simples, letra B. E depois disso, você vai correndo conferir o gabarito para ter certeza de que o que você fez deu certo. Fala comigo. Pode mandar aqui um comentário desse vídeo dizendo: Carla, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse aprender desse jeito. Eu sei. Merece like, porque você verdadeiramente está aprendendo. E para não dizer que eu não sou uma professora muito boa, muito legal, eu trouxe para você, além desses exercícios que você pode explorar, uma bateria inteirinha de exercícios com gabarito para que você coloque em prática esse conhecimento que você acabou de aprender. Sim, tem exercício, vários, com gabarito para você garantir seu aprendizado e vir aqui me dizer
como você realmente superou esse trauma de não ter aprendido até esse momento da sua vida o sujeito simples. É com muita alegria que eu realmente quero fazer parte desse seu processo de aprendizado. Estou feliz de poder te ajudar e espero mesmo que você volte aqui para me contar o que você achou dessa aula e o quanto você aproveitou isso como conhecimento. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de língua portuguesa. Foi um prazer e eu vejo você depois, hein? Conto com sua participação, com sua presença. Obrigada. Até a próxima.